Episódio 2, o oitavo andar. No episódio anterior, Daniel Vasconcelos entrou em um prédio oficialmente fechado desde 1983. Câmeras registraram sua entrada, nunca sua saída. Horas depois, as luzes do oitavo andar acenderam às 2h17 da manhã. E dias depois, uma foto apareceu. Daniel na janela, sem envelhecer. Mas hoje, nós não vamos apenas falar sobre o prédio. Hoje, nós vamos entrar nele, porque alguém decidiu investigar oficialmente o que aconteceu. E essa pessoa também desapareceu. Após o desaparecimento de Daniel, sua irmã Mariana pressionou autoridades. A polícia classificou como invasão seguida de sumiço voluntário, caso arquivado. Mas um investigador independente chamado Augusto Lacerda decidiu analisar o caso. Augusto era especialista em desaparecimentos urbanos. Ele não acreditava em fenômenos sobrenaturais. Ele acreditava em erros humanos. Até visitar o prédio. Era fim de tarde quando Augusto chegou. O prédio parecia comum demais. Concreto desgastado, vidros escuros, nada de especial. Mas havia algo estranho. Nenhuma pichação, nenhum sinal de vandalismo, como se ninguém ousasse tocar naquele lugar. Ele entrou pela mesma porta lateral usada por Daniel, destrancada, assim como antes. Alguns lugares são silenciosos, mas aquele silêncio era diferente. Era como se o som fosse abafado antes mesmo de existir. Os próprios passos pareciam distantes. Ele começou a subir. Primeiro andar, nada. Segundo, nada. Mas no quarto andar, ele encontrou algo que não estava nos relatórios. Um corredor iluminado. A lâmpada funcionava, mas o prédio estava oficialmente sem energia há décadas. Na parede do corredor havia um relógio, funcionando, marcando 2h17. Augusto franziu a testa, ajustou para o horário real, continuou andando. Voltou alguns minutos depois. 2h17 novamente. Ele sentiu um leve desconforto, como se o ambiente estivesse corrigindo algo. Quando ele chegou ao sexto andar, ouviu o som. O elevador subindo, lento, metálico, impossível. O prédio não tinha energia ativa. As portas se abriram luz interna. Acesa somente um botão iluminado. Oitavo andar. Ele hesitou, mas entrou. As portas se abriram lentamente, e o que ele viu não parecia abandono. Parecia rotina. Tapetes limpos, quadros alinhados, portas fechadas, cheiro de café fresco, como se alguém tivesse acabado de acordar. Ele andou pelo corredor. Ouviu algo, uma televisão ligada ao fundo. Risos baixos, vozes conversando. Ele se aproximou da porta 8. B, a mesma onde Daniel havia entrado. E bateu. Silêncio. Bateu novamente. A porta se abriu sozinha. O apartamento estava perfeitamente organizado. Sofá, mesa posta, cozinha com louça lavada, fotos nas paredes. E então, ele viu Daniel sentado no sofá, olhando para frente, imóvel, com a mesma idade, mesma aparência, como se o tempo tivesse congelado naquele momento. Augusto falou com ele. Daniel piscou lentamente e perguntou: "Você já morava aqui antes?" Daniel não parecia confuso. Ele parecia tranquilo. Disse que morava ali há poucos meses. Disse que estava esperando algo, mas não sabia o que. Quando Augusto mencionou o ano atual, Daniel riu. Disse que era 1994 e apontou para um calendário na parede, marcando outubro de 1994. Mas o calendário estava novo demais, sem poeira, sem desgaste, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Augusto caminhou até o banheiro e então viu algo que fez seu estômago gelar. No espelho, seu reflexo não estava igual. Ele parecia mais velho, cabelos grisalhos, rugas profundas, olhos cansados. Ele tocou o rosto. O
O reflexo demorou 1 segundo para imitar o movimento. 1 segundo, mas foi o suficiente. Augusto segurou Daniel pelo braço. Disse que precisavam sair. Caminharam até o elevador, pressionou o térreo, nada aconteceu. Pressionou a escada. A porta do corredor agora levava para outro corredor, mais longo, com mais portas, todas numeradas 8 ha, 8B8, 6, 8, domas todas com pequenas diferenças, como se o andar estivesse se multiplicando. As luzes começaram a piscar. Augusto sentiu o coração acelerar. Daniel parecia não perceber. Ele dizia repetidamente: "Você já esteve aqui antes." Então, Augusto teve um flash, uma memória rápida. Ele entrando no prédio semanas atrás, conversando com Daniel, tentando convencê-lo, falhando. Era como se aquela conversa já tivesse acontecido. Augusto finalmente encontrou a escada. Desceu correndo, mas a cada lance sentia o corpo pesado. Respiração curta. Quando alcançou o quarto andar, viu suas mãos. Manchas, veias mais aparentes. Pele enrugada. Ele estava envelhecendo. Rápido. Desesperado. Voltou correndo para o 8º andar. E no momento em que atravessou a porta, seu corpo voltou ao normal. O prédio não impedia o envelhecimento. Ele impedia a saída. Câmeras externas mostram algo estranho naquela noite. Às 2h17 da manhã, 2 silhuetas apareceram na janela do 8º andar. Uma delas era Daniel, a outra, Augusto, parados, imóveis, observando. Hoje, o prédio continua oficialmente vazio, mas há relatos de 2 figuras na janela, sempre às 2h17. E algumas pessoas afirmam algo ainda mais estranho. Dizem que, se você olhar por tempo demais, uma terceira silhueta aparece ao lado deles. Talvez o prédio não esteja apenas retendo pessoas. Talvez ele esteja esperando novas e talvez ele já saiba o seu nome. Se você quer descobrir o que existe no subsolo daquele prédio, se quer saber quem construiu o mecanismo que prende o tempo, se quer entender por que o 8º andar não permite que ninguém saia, se inscreva agora no canal Arquivos Malditos. Ative o sino, porque no próximo episódio nós vamos descer onde ninguém deveria ir, e a verdade pode ser muito pior do que ficar preso para sempre. Você teria coragem de entrar naquele elevador? Ou já entrou e esqueceu?